vamos falar um pouco do motor monofásico, porque nós já falamos um pouco do motor trifásico. Então, tem vários motores monofásicos. Nós vamos falar daquele motor que tem um capacitor em cima, um ou dois, normalmente chega só até aí, dois capacitores. Tem aquelas peças em cima do motor, que fique dois caroços, né? Duas peças, dois suportes que seguram o capacitor. Por que ele fica fora do motor? Bom, primeiro que ele é bem grandinho para ficar dentro do motor, mas ele dá defeito e precisa ser trocado. Então os capacitores dão defeito. Então, como que é o motor monofásico de fase auxiliar? Tá? Motor monofásico de fase auxiliar. Nome grande. Motor monofásico de fase auxiliar. Nós vamos ver que ele tem mais ou menos esse formato, né? Igual um outro, mas aqui em cima ele sempre tem um. Não é um Mickey, não. Pegamos só, fica parecendo um Mickey. Aqui normalmente tem uma peça assim. Então, se fosse olhar o motor, ele teria um capacitor aqui em cima. Então, motor. Motor. Aproximadamente isso. Aqui tem a caixa de ligação, né? Aqui tem os fios para ligar, aqui tem o capacitor, aqui a ponta de eixo, aqui a ponta do eixo. Esse é um motor monofásico de fase auxiliar. Essa carinha aí. Esse motor, ele chama de fase auxiliar, porque esse capacitor cria uma fase auxiliar. Então, por isso que ele tem o nome de motor monofásico de fase auxiliar. Se a gente for relembrar o capacitor, quando estávamos estudando o capacitor, nós vimos que ele desloca, adianta a corrente em relação à tensão, o capacitor. Então, e a bobina atrasa a corrente em relação à tensão. Então, o que conseguimos fazer? Em vez de eu ter aproximadamente essa explicação para falar que não tem nenhum entendimento. Então eu tenho uma fase aqui, tá? Monofásico. Eu só tenho uma fase. Mesmo que eu tenha duas fases, esses motores são sempre 110 e 220, conforme você fechar, tá? Normalmente eles são de 6 pontas, e é 110 e 220. Você tem esse ponto 0 e esse ponto 0, 2.0. Isso faz com que o motor não tenha partida. Ele não sabe nem para que lado roda, tá? E nem que hora começar a rodar. Então ele fica, hora ele tem um impulso para a direita, hora ele tem um impulso para a esquerda, para a direita, ele fica normalmente ele não sabe o que fazer. Se eu pegar, enrolar um barbante e puxar para um lado, ele vai rodar. Se eu não tivesse a fase auxiliar. Então, foi criada uma fase auxiliar que cria uma distorção dessa fase aqui. Não sei para que lado que pode ser, mas pode ser para um lado qualquer. Uma segunda fase, não importa que lado que é. Pronto, cria distorção. Agora eu não tenho, quando aqui é zero, aqui não é zero. Quando aqui é zero, aqui tem uma corrente. Quando eu tenho a corrente em zero, eu tenho tensão. Eu não cheguei, o par, corrente e tensão, ficou diferente de zero. Agora, quando um está no zero, o outro não está. Quando o outro está, o outro não está. Então, isso faz criar o nosso torque em nosso sentido.
Nosso, nosso diferença é que faz o motor da partida. É bem complexo se for analisar, mas aí essa é a explicação básica do funcionamento do motor de fase auxiliar. Ele tem, em geral, dois enrolamentos, tá? Ele tem um enrolamento bipartido. Ele tem enrolamento bipartido, ou seja, eu peguei uma bobina, dividi em dois. Para que eu dividi em dois? Se ele é 110 e 220, então, ora eu ligo essa bobina em paralelo, e eu tenho ligado no 110, 127 volts. Agora eu ligo em série e aplico 220. Ligo aqui em série, emendo esse com esse, a bobina fica grande, eu ligo 220, o dobro da bobina, o dobro da voltagem. Aproximadamente, agora 127, mas se pensando 110, 220, eu tenho uma bobina de 110 e duas bobinas em 220. E se eu tiver uma bobina em 110 e quiser ligar outra em 110 também, eu vou ligar as duas bobinas em paralelo aqui. Então isso nós vamos ver agora. Então ele tem uma bobina partida no meio, uma bobina 220 cortada no meio, para se o caso eu quiser ligar em 110. Como tem ponto, tem que ter número. Então eu tenho aqui número 1. Vou pegar uma caneta melhor. Eu tenho aqui o 1, 2, 3, 4. 1 e 2, 3 e 4. Eu tenho isso daqui, o chamado de enrolamento principal. Tá? É o que fica trabalhando o tempo todo. Enrolamento principal. Então você liga o motor, enquanto você não desligar, esses enrolamentos estão ativos, funcionando. Enquanto eu tenho um outro enrolamento, que é o chamado enrolamento auxiliar. Tem uma bobina só. Tem a numeração 5 e 6, ou, para complicar, né? 5 e 8. Agora estão colocando 5 e 8. Mas a vida inteira foi 5 e 6. Mas se você achar 8, não liga. Só para complicar. Aí eu tenho, nesse enrolamento auxiliar, eu tenho o capacitor, esse é o símbolo do capacitor. E tenho um interruptor aqui, ó. Tem interruptor aqui. Esse aqui, vamos dar o nome aos bois. Tá? Então a numeração da ponta do que sai para fora do motor é 5 e 6 ou 5 e 8. Aqui eu tenho um capacitor. E aqui eu tenho um interruptor. Fala de chave. Interruptor, chave é mais bonitinho. Chave centrífuga. Chave centrífuga. Bom, se esse fechamento é uma continuação, então a numeração 5 e 8 ficaria aqui. Esse fechamento normalmente vem dentro dele. Então por isso que o 8 ou 6 vai vir para a ponta. Essa ponta vai para fora do motor, essa ponta vai para fora, essa vai, essa vai, essa vai e essa vai. Ou seja, isso aqui é um motor monofásico de fase auxiliar de 6 pontas. Quando é 6 pontas, você pode escolher a ligação que você precisa. 120, 110, 220. Tá? Agora vai ser 127. Mas é 110, 220. Tá? Porque é metade e outra metade. Então, se é metade é 110. Tá?
220. Aí faça um ajuste lá e resolve essa questão, que a diferença é muito pequena, 17 volts só. Bom, como funciona isso daqui? Esse, esse, essa chave centrífuga, alguma coisa assim, ela funciona assim. Suponha que eu tenho uma haste, tem um barbante enrolado e tem uma bolinha aqui, uma esfera. Se eu segurar essa haste com essa esfera amarrada no barbante, ela cai. Como que ela não cai? Se eu estiver rodando, ela vai ficar esticada, correto? Se eu estiver girando isso daqui, no próprio eixo, eu vou ter aqui um círculo com a bolinha amarrada aqui, né? O que é isso daqui? Daqui, quando eu giro alguma coisa, crio uma força centrífuga. Olha o nome que está falando. Centro, fuga. Fuga do centro. Eu tenho uma força que faz isso. Que é jogar ela para lá. Tanto que se eu soltar, ela vai mesmo. Se eu rodar uma pedra e soltar, ela vai embora. Porque a força centrífuga venceu. No caso que eu estou segurando, então eu estou forçando ela a ficar comigo. Mas à medida que eu giro, ela vai embora. Então essa é a força centrífuga. Tá? Isso aqui é a força física, né? Quando alguma coisa está girando, surge a força centrífuga. Então dentro do motor tem duas barrinhas de ferro. Tem duas barrinhas de ferro que está paradinha ali. Aí você ligou, criou essa situação. Isso daqui cria essa situação, tá? Então nós já falamos. Eu tenho um capacitor e uma bobina que cria essa distorção da minha fase auxiliar, minha fase principal. Cria a fase auxiliar com esse conjunto aqui. E o motor começa a rodar. Então agora ele sabe para que lado ele está rodando. Quando eu fazer o fechamento, ele vai saber para que lado ele deve rodar, para a direita ou para a esquerda. E quando eu ligo, ele tem o torque de partida, quer dizer, tem partida, ele não fica indeciso lá, que lado que eu viro. Não, ele para a direita e vai embora. Ele tem a força de partida e o sentido de partida, que é determinado por esse enrolamento auxiliar. Tanto que quando esse enrolamento auxiliar dá defeito, o motor fica na característica que eu falei. Ou seja, ele não sabe para que lado vira. Ele fica indeciso, né? Então, dentro do motor tem duas barrinhas de ferro, estrategicamente colocado no final do motor. Nós vamos ver que quando o motor começa a rodar, essa barrinha de ferro, a força centrífuga faz isso, né? Tem duas barrinhas de ferro, preso de um jeito que quando começa a rodar, ele faz isso. Quando ele faz isso daqui, ele vai e desliga isso daqui. Desliga essa chave centrífuga. Então aqui fica aberto. Por que ele tem que desligar rapidamente isso daqui? Tem que desligar. Aí parou. Se eu jogo uma voltagem aqui, eu tenho um circuito em série interrompido momentaneamente enquanto o motor estiver girando. Ele parte com ele fechado e depois de uma determinada rotação ele abre. Abre e fica aberto, até para você desligar o motor. Tanto que os motores de fase auxiliar, quando você desliga e está em silêncio, você percebe que alguma coisa lá dentro fecha e faz um barulho. E quando você liga, ela é tão rápida que normalmente você não vê, não ouve, né, a abertura dessa chave. Você viu quando ela volta a fechar, quando ele já está quase parando, ele volta a fechar. Aí você consegue dar outra partida. Aí ele volta a abrir. Se essa chave não abrir, esse enrolamento queima, o motor queima. Esse enrolamento está entrelaçado com o enrolamento principal. Então esse aqui é o enrolamento auxiliar. Por que auxiliar? Ele só serve para dar partida e determinar o sentido. Esse aqui é o enrolamento auxiliar. Tá? Esse aqui é o capacitor. O que é um capacitor? Condensador. É alguma coisa parecida com isso daqui. Ó. Aqui. Um capacitor aqui. Ele faz a distorção. Nós já vimos como que ele faz essa distorção. Então aqui é a primeira parte de motor. Nós ligamos o motor começa a rodar, a chave centrífuga abre, desliga esse enrolamento e o motor continua rodando.
Aí você desligou o motor, ele vem abaixando a velocidade, quando está quase parando, ele volta a fechar. Daí para frente você pode dar inversão nele e dar uma nova partida.